Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rony Hall e esse é o Tattoo Life. Então, tatua a vinheta aí. Bom, galera, como de costume, aquele recadinho rápido. Se você é um tattoo lover, já sabe o que fazer. Tatua esse joinha de azul dando aquele like logo no começo do vídeo, beleza? Beleza. Bom, galera, finalmente, o vídeo sobre tatuagem oriental que vocês tanto pediram. Vocês pediram muito, então está aqui o primeiro vídeo. Bom, e como a tatuagem oriental, ela tem muita história, tem muitos estilos, tem muitas técnicas, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma nova série aqui no canal que é sobre tatuagem oriental. E a cada vídeo eu vou abordar um tema da tatuagem oriental. Então eu espero que vocês gostem. Esse primeiro vídeo aqui, ele é sobre o quê? Sobre a origem da tatuagem oriental. As informações desse vídeo, elas foram tiradas de um trecho de um livro que é Tattoo History Source Book. E o link dessa fonte, de onde eu tirei as informações, vai seguir aqui na descrição. Mas tá em inglês. Se você quiser dar uma conferida lá, abre o link da descrição e acompanhe lá na íntegra, lá tudo escritinho, bonitinho. Em English. Em 5000 a.C., os indícios de tatuagem já era encontrado em umas figuras de barro que tinha o rosto pintado, que indicava que era uma tatuagem. Ou seja, os relatos que tem de 5000 a.C. ou antes. O primeiro registro de tatuagem japonesa foi descoberto quando a história dinástica da China foi escrita. De acordo com essa escrita japonesa, dizia que todos os homens, os jovens e os velhos, eles tinham tatuagens nos seus rostos, nos seus corpos, para decorá-los. Uma forma de decorar o corpo com essas artes, com esses desenhos. E a tatuagem japonesa também é citada em histórias chinesas, só que de uma forma mais negativa. O chinês considerava a tatuagem uma forma de barbaridade e era usada somente como punição. No início do século VII, os governantes também aderiram a essa forma dos chineses aí, fazendo o quê? Com que a tatuagem caísse em desgraça popular. O primeiro registro da tatuagem japonesa como punição, ela foi mencionada nessa história que dizia: o imperador convocou antes dele Murashi Hazumi, ordenando: por você ter tramado, se rebelado e derrubado o Estado, esse delito é punível com a morte. Você deve obter misericórdia, você se remetendo à morte, sendo morto por ser simplesmente tatuado. No início do século 17, houve uma codificação que determinava o seguinte: que as tatuagens era para identificar as pessoas criminosas. E dessa forma de identificar os criminosos, era o que? Nesses rejeitados, era tatuado um cruzamento nos braços, ou uma linha reta tatuada na parte externa do braço ou na parte superior. Essa era uma das formas que eles identificavam os criminosos, que eles marcavam os criminosos para ser identificados como pessoas rejeitadas, pessoas que cometeram delitos. Os criminosos eram marcados com diversos símbolos que faziam o quê? Designava onde esses crimes foram cometidos. Em uma das regiões, o pictograma de um cachorro foi tatuado na testa de um detento lá, por exemplo. Outras marcas padrões incluíam, por exemplo, bares, cruzes, linhas duplas e círculos no rosto e nos braços. A tatuagem foi reservada para aqueles criminosos que cometiam crimes graves e para demonstrar que ela era rejeitada pela família, sem ter nenhum tipo de apoio dela. Ou seja, a família se negava a tentar incluí-la novamente nas comunidades, na sociedade. Ou seja, para os japoneses a tatuagem era uma forma muito grave e terrível de punição. Até o final do século 17, a tatuagem ela foi substituída por outros métodos de punições. Não tinha sido só a tatuagem, ela foi substituída. Isso fez com que a tatuagem artística se tornasse muito popular. O porquê disso? Não sei. Os criminosos que obtinham essa tatuagem de punições, que eram demarcados como criminosos, eles cobriam essas tatuagens com tatuagens maiores, artísticas, uma tatuagem mais bem trabalhada, que é mais ou menos o que a gente vê hoje em dia. Então por isso que você pode reparar que a tatuagem oriental, ela é muito detalhada, ela costuma ser grande, ela costuma ser bem preenchida, porque lá no início a tatuagem artística, a artística do oriental, ela era usada justamente para a cobertura dessas tatuagens que determinavam que o cara era um criminoso, que era uma forma que ele era punido antigamente. Mas isso a gente para e pensa a relação que tem a tatuagem com as gangues criminosas lá do Japão. Você assimila a tatuagem com a criminalidade de hoje em dia por causa dessa história do passado. Os primeiros relatos de tatuagem decorativa, ela foi encontrada numa ficção que foi feita lá pro final do século 17. A tatuagem pictorial, ela fluiu lá pelo século 17 também, em conexão com a cultura popular do Edo, que era como era chamado Tóquio antigamente. E no início do século 18 foi desenvolvido capa para livro, teatro, anúncio e impressão
impressão para blocos de madeira para atender essas necessidades. Esse desenvolvimento paralelo de impressão para bloco de madeira, ele teve grande influência no desenvolvimento da arte da tatuagem. E novamente, a associação de tatuagem com criminalidade fez com que ela fosse proibida novamente, alegando que era contra os costumes, contra a moral pública. Mas a tatuagem continuou florescendo em bombeiros, em operários, em pessoas consideradas do extremo inferior da classe social. Então a tatuagem foi favorecida para os yakuza, que eram os fora da lei, né? Para os camponeses que não tinham dinheiro, para os trabalhadores desajustados, caralho, não consigo, desajustado, para os trabalhadores desajustados que migravam lá do Edo, querendo uma condição melhor de vida, finalmente. E o porquê Yakuza aderiu à tatuagem para o seu bando, para o seu grupo, para a sua máfia, porque era uma forma dolorosa, uma forma que mostrava que você tinha coragem, tá ligado? Ué. E ela era uma forma de lealdade, que durava ao longo da vida, ou seja, você ia ter sempre um vínculo com eles, o que isso dura até hoje, né, na história até hoje, porque assim, se você tá sendo tatuado lá, você entrou pro bando lá, você entrou pra máfia, meu, você não vai sair mais, você tá ligado disso. É sim. Fora que o fato da tatuagem ser ilegal também atraía isso pra eles, porque, meu, os caras já eram fora da lei, então mais coisa ilegal tornava isso muito mais atrativo, dava muito mais prazer em ser feito. Em meados do século XVIII, a popularidade da tatuagem foi estimulada por um romance chinês, que era o Suikoden, onde muitos dos heróis dessa trama, desse romance aí, eles eram inteiramente tatuados. E a versão japonesa do Suikoden, ela foi ilustrada por diversos artistas japoneses. Cada um criou impressões com novas interpretações que já havia naquele outro romance chinês. Essa novela e essas novas ilustrações influenciaram toda a cultura japonesa. Em 1867, o último dos Toguns, Tokugawa, ele foi deposto e um imperador foi restaurado ao poder. Ou seja, as leis foram aplicadas rigorosamente, porque os governantes acreditavam que a tatuagem ela era uma forma bárbara, ridícula de ser apresentada aos ocidentais. Ironicamente, nessas novas leis, os mestres tatuadores, eles tinham a permissão de tatuar os estrangeiros, mas não tinha permissão de tatuar os próprios japoneses, fazendo com que os melhores mestres da tatuagem tivessem seu estúdio em Yokohama e ficasse tatuando os marinheiros estrangeiros. E essas habilidades era muito grande, fazendo com que atraísse muito mais pessoa para eles, incluindo algumas pessoas que têm o seu nome meio famoso na história, incluindo o Duque York, mais tarde se tornando o rei George V, e também o Czarevich da Rússia, mais tarde se tornando o Czar Nicolas II, dentre outros populares. Mas eles não se limitaram também a tatuar só os estrangeiros, eles continuaram, os mestres tatuadores continuaram tatuando ilegalmente os japoneses. Mas a partir de meados do século XIX, seus temas e suas técnicas se mantiveram inalteradas, elas se mantiveram a mesma. Como você pode saber, a tatuagem clássica, a tatuagem tradicional, ela é bem limitada, você não pode fugir muito dela, você tem toda uma diretriz a seguir dela, onde ela representa heróis lendários, tem um significado religioso, tem as criaturas que misturam com animais, tem aquela parte de trás que tem as nuvens, tem as ondas, tem o Mikiri lá atrás, então ela tem toda essa regra. Os desenhos originais da tatuagem, ela foi criada por um dos grandes mestres da tatuagem lá de ukiyo-e. O que esses mestres fazem? Ele pega, ele simplifica e ele adapta esses estilos para usar na tatuagem. Resumindo que esses projetos não foram inventados por conta própria, ou seja, aquele ditado nosso lá, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Então, a tatuagem tradicional japonesa, ela é bem diferente das tatuagens ocidentais, porque ela pega as costas inteiras, se estende para os braços, pernas e faz aquele fechamento oriental que você vê. Então ela tem toda essa extensão, ela é considerada muito maior do que as outras ocidentais. Ou seja, o projeto requer grande tempo, compromisso e um bom estado de espírito para ser feito. Durante a maior parte do século XIX, o artista e o tatuador, eles trabalhavam muito juntos, onde o artista ia e desenhava no corpo do cliente com uma escova e o tatuador ia lá e apenas copiava, tipo como se fosse o decalque, tá ligado? Você vai pegar, vai fazer o desenho na pele do cliente lá e o tatuador vai vir, pum, ele vai fazer, vai copiar por cima. É uma forma de decalque daquela época. Em 1936, quando começaram os combates lá na China, muitos dos homens foram convocados para a guerra. Na verdade, quase todos os homens foram convocados para a guerra. Porém, as pessoas que eram tatuadas, elas eram encaradas como pessoas que pudessem ter problemas em disciplina, tipo
Meu, essa porra tatuada aí vai fazer merda aqui. Esse cara não vai querer obedecer a gente, não. Isso levou com que o governo ele aprovasse uma lei contra a tatuagem. Mais uma vez. Os tatuadores tiveram que trabalhar por muito tempo em segredo, tipo, de uma forma novamente ilegal. E depois do final, lá pro final da Segunda Guerra Mundial, isso teve uma mudança. O General MacArthur, no final da Segunda Guerra, ele novamente deixou a tatuagem de uma forma legal. Porém, os tatuadores continuaram a trabalhar de uma forma privada, pela nomeação, que é um negócio que perdura até hoje. Isso faz entender o porquê de muita coisa do oriental. Isso vai explicar muita coisa. Conforme eu vou trazendo os vídeos, que nem o da Yakuza, tem muito a ver com essa última parte aí que eu falei, que ele se mantém em segredo até hoje, sendo que o negócio tá liberado. Mas quando eu explicar sobre a Yakuza, sobre a máfia japonesa, a Yakuza, vai ter coisas que você vai falar, vai assimilar, falar, ah, então é por isso que eles fazem a tatuagem dessa forma, desse formato, desse jeito. E logo, logo, vou trazer pra vocês. Como eu mencionei que isso aqui é uma nova série, eu quero que você deixe nos comentários o próximo tema de tatuagem oriental que vocês querem que eu traga aqui pro canal, o próximo vídeo, porque eu posso falar sobre estilo, sobre criaturas, sobre formas de aplicações, sobre a máfia japonesa que é a Yakuza, que vai ser um vídeo grande pra caralho, vai ser um especial. Então eu quero que vocês deixem nos comentários qual o próximo tema do oriental que vocês querem que eu traga pra essa série. Gente, esse é um vídeo complicado, eu tive que fazer muita pesquisa, eu tô meio com dor de cabeça aqui, porque a gente pegar e interpretar toda essa história aqui no vídeo é bem complicado. Então acho que vale o seu joinha. Então o que você tem que fazer? Tatua esse joinha de azul dando aquele like. Se você gostou mais ainda, compartilhe e favorite o vídeo nas suas redes sociais, demorou? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, acesse o iCard aqui pra você fazer um tour pelo canal. E é isso daí, o Tatu Life vai ficando por aqui. Muito obrigado, tatuados e não tatuados, e até breve! Aí galera, segue o link dos meus 2 últimos vídeos e o link de descrição. Conto com a sua avaliação. Muito obrigado pelo feedback e valeu galera. Essa minha tentativa de imitar um samurai no começo do vídeo deve ter ficado uma bosta, né? Só porque eu fiz a chuca aqui, ó.